Na verdade, Roberto, o que a gente tem que ponderar é que realmente existem duas alianças que a Bíblia apresenta. A velha aliança, a nova aliança. E na velha aliança, Deus é apresentado como um Deus absoluto. A gente vê isso muito claramente, né, nos Salmos, em outras passagens dos profetas, onde eles dizem que, por exemplo, o Salmo quando fala, no céu está o nosso Deus. Onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus. Aquela passagem de Moisés, quando Deus se manifesta a Moisés na sarça, é muito claro que Moisés pede, me dá o seu CPF, me dá seu nome, me dá sua identidade. Aí Deus responde para Deus, sou o que sou. Então Deus no Velho Testamento, ele se apresenta assim, Deus que é. E ele não se apresenta de uma forma, não se manifestava suas obras, os seus feitos, mas não se apresentava dessa forma tão pessoal. É por isso que Jesus é prometido como um Deus conosco. Ou seja, há uma mudança na forma de Deus se apresentar ao homem. Quando João vai, no início do seu evangelho, não é? Quando ele diz assim, porque Jesus é o verbo de Deus, eu entendo que ele está falando, escrevendo uma carta universal, falando para um povo cuja cultura era a cultura grega. E se a gente pensar sobre esse ângulo, desde Parmênides, né, Parmênides dizia que o homem era o ser e o logos. O ser porque é aquilo que ele era intrinsecamente, aquilo que ele era por ser. E o logos era a manifestação desse ser. Portanto, os dois. Então, o logos, não só o logos enquanto uma palavra, mas era a manifestação daquilo que ele era, quando ele fala, quando ele gesticula, quando ele faz, quando ele expressa um pensamento. Só assim que ele é conhecido. Né? Só conhecido como... o ser só se manifesta pelo logos. E se dá a conhecer. Se dá a conhecer. Então, esse Deus que estava nos céus, esse Deus até então conhecido parcialmente ou muitas vezes, esse Deus que era conhecido de uma forma subjetiva ou de ouvir falar, né? De ouvir falar. Tanto que quando vem o primeiro mandamento, lá nos 10 mandamentos, não faça imagem, nem acima do céu, nem abaixo do céu. Sabe, eu acho que Deus se resguardava nisso. Mas aí eu acho que João faz uso desse entendimento grego, e ele fala assim, Jesus é o Logos de Deus, ou seja, Jesus é a manifestação de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, você conhece a Deus em Jesus, na sua obra, na sua doutrina, na sua fala, nos seus atos. Então, Jesus, e isso fica muito claro durante o ministério de Jesus. Né? Quando Filipe fala, mostra-nos o Pai, eu falo, Filipe, eu não estou contigo, quem vê a mim vê o Pai. Ele fala a respeito da sua missão, ele fala, eu vim para que vocês sejam um com o Pai, assim como eu sou um com o Pai. Existem muitas passagens onde Jesus, aquela passagem que ele fala de vida eterna, e a vida eterna é essa, que conheçam ao Pai. Então Jesus vem para revelar o Pai, sendo ele aquele que está com o Pai, aquele que vem ex-Pai, né? Ou seja, dentro do Pai, sendo o próprio Deus. Isso que João fala. Aquele que estava com ele desde o princípio, ele se revela. Então, é Deus que se faz carne. Isso é que o Evangelho apresenta. Né? Jesus como um Deus que se faz carne. Lá em Hebreus, tem uma passagem maravilhosa que fala que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Então, aquilo que Deus é, nós conhecemos por meio de Jesus. Então, esse Deus que estava no céu, esse Deus que era absoluto, esse Deus que era distante, para nós agora é Deus conosco, é o Emanuel.
é o Deus que se apresenta dentro de nós. Então nós conhecemos a Deus por meio de Jesus, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. De que forma? Na minha percepção, por meio do Espírito. Jesus falou assim, olha, vocês não ficam chateados, não. Eu preciso ir, porque se eu não for, não vem Consolador. Então, pelo seu Espírito, agora ele habita em nós. Isso aí, Maurício, está falando, é interessante, sabe por quê? Eu concluo, então, que eu preciso conhecer a Deus. Porque quem quiser ter glória, ter a presença, quem quiser se gloriar, né? Glorie-se em me conhecer. Então eu tenho que conhecer Deus, mas se Jesus é o Logos de Deus, é a manifestação, então eu preciso conhecer Jesus. Agora, aí vem, você falou do Espírito Santo, seria as duas coisas ou uma só, por exemplo? Eu preciso conhecer Jesus, então eu tenho que ter um comprometimento, uma dedicação, uma busca, procurar conhecê-lo. Porque ele realmente é aquele que eu vou conhecer Deus por ele. Então eu preciso conhecê-lo. Eu preciso então buscar, mas se eu recebo o Espírito Santo, eu não recebo a plenitude de Deus? Me parece que é as duas coisas, né? Eu recebo a plenitude, mas mesmo assim eu devo buscar. Inclusive Jesus, ele é muito... Isso aí, embora muitos queiram aliviar, mas ele é muito categórico no momento em que ele afirma que ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Então, eu sou o caminho que vai embora para a vida eterna. Exatamente. Então Jesus deixa muito claro que é por meio dele. E lá fala que eu e o Pai vos concederá o Consolador. Então, na verdade, é necessário que essa interação houvesse. Na minha percepção, hoje, até Paulo, quando dá a bênção apostólica, né, ele fala assim, e que a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Essa comunhão, ela precisa ser uma realidade na nossa vida. Sabe? Como ela se dá? Não só aquela coisa de você estar dentro da igreja, ou você estar tempo integral orando, mas numa vivência. A gente conversou ali falando sobre a forma como Jesus ele se apresenta após a sua ressurreição. E ele se apresenta sempre no caminho, na vida, no cotidiano. Né? Os dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus vem e se apresenta no meio deles. Os discípulos estavam ceando. Jesus vem e se apresenta no meio deles. Jesus não foi buscar os discípulos e levá-los para quatro paredes. Né? Então, eu penso que essa vivência do Evangelho, ela se dá no dia a dia. Embora muitos no caminho mesmo. Caminho, embora muitos pensamentos sectários nos ensinam que tem que ser dentro de uma doutrina específica definida, sabe? Se há uma doutrina, o mandamento de Jesus ensinou. Ou um grupo, né? É porque aquela frase que a gente gosta de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que ele fala assim, ame e faça o que você quiser. Porque você está cumprindo o mandamento de Deus, que é o amor. Né? Se você amar, faça o que você quiser. Tem aquela frase também de Spurgeon, né? Que diz assim, pregue o Evangelho todo o tempo. Se necessário, até com palavras. Então, esse viver o Evangelho, esse exalar o bom perfume de Cristo, não pode, esse sal que somos para a terra, não é bom que ele seja deixado no saleiro. Acho bacana esse trabalho que alguns falam de sal fora do saleiro. Porque você está no culto, você congrega, isso tudo é importante, enfim. Mas a sua vivência, ela tem que se dar no dia a dia. As duas artes lá, os dois trilhos, né? Amarás a Deus, né? Com toda a sua intensidade, né? E ao próximo como a ti mesmo. E esses dois mandamentos não estão separados. Não é possível você amar a Deus só. Não, eu amo a Deus, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. Não, se você não amar o próximo como a você mesmo, você separou esse mandamento, ele não pode ser separado. Isso aqui é bonito, que você falou aí da unidade cristã, quando você disse que eu e o Pai somos um, e que eles também sejam um. Então, dentro dessa unidade, eu preciso amar a Deus e ao próximo. Exato. Não posso separar isso, né? Tem um livrinho... Interessante isso. Tem uma época que eu comprei esse livrinho e distribuí para um monte de gente. É do Martinho Lutero.
legal, no século XVI, né? Ele chama assim, sobre a liberdade cristã, porque esse assunto me interessava muito, porque eu penso que a liberdade é para a liberdade que Cristo nos chamou, não é para você ficar preso. Mas nesse livrinho eu consegui ver, naquilo que Lutero escreveu, o seguinte, que existem, na nossa vida cristã, existem duas formas de caminhar. Ele fala sobre fé, onde ele traça um caminho na vertical. Fé é entre você e Deus, sabe? A fé que você tenha para ti mesmo, não é? Uhum. É uma fé intrínseca, vamos dizer assim, uma coisa de dentro. Então, você tem essa fé que traça essa sua comunhão com Deus, e que essa fé, Roberto, na minha visão, ela tira, ela joga fora, ela não precisa de nada que venha de fora. Essa percepção que eu consegui ver naquilo que Lutero ensina. Mas assim, é só essa fé, ela acabou, eu me fecho na minha fé, eu tenho a minha fé, tenho para mim mesmo e resolvi o problema. Martin Lutero fala que não, porque aí vem uma outra dimensão dessa sua vivência cristã, que é a horizontal, que é o amor. Da cruz. É o amor. Aí, na verdade, forma essa cruz. Porque é interessante aquele versículo que a gente usa muito para falar sobre fé sem obras, né, que Paulo fala. Né? Não, Paulo fala assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Né? Mas no versículo seguinte, algumas pessoas interrompem a citação e não falam assim, para boas obras. Você recebe essa salvação, você recebe essa, né, para que você produza fruto. Eu acho que essa exigência de fruto na leitura do Evangelho, naquilo que Jesus fala, ele é muito claro. Em todo o tempo, ele fala para que deis fruto. Se a árvore não der fruto, ela é cortada. Aí ele vai na figueira, não deu fruto, seca. E Jesus cobra muito esse fruto. Nós somos salvos para estas boas obras. Nós não somos salvos para uma obediência isolada. Descompromissada. Eu acho que Tiago trabalha muito isso, porque a fé sem obra, ela é morta. Né? Você mostra essa sua fé, eu te mostro a minha obra, e aí? Né? Então, eu acho que esses dois caminhos, a fé, numa relação sua com Deus, e o amor na sua relação com o próximo. Eu acho que o cristão caminha levando essa cruz. Né? Essa que é a cruz que se leva, né? Não é sempre a ideia só de sacrifício, né, de sofrimento, mas é levar essa cruz. Fé e amor. Né? Aí você fala assim, mas o livrinho dele é sobre a liberdade cristã. Aí ele trabalha sobre essa liberdade que você tem, que Deus lhe dá, de você trabalhar isso, essa sua fé. Não a fé, você lembra daquilo que a gente conversou do Fidesque e Fidesquá? Não a fé que eu tenho uma fé católica, eu tenho uma fé muçulmana, eu tenho uma fé protestante, eu tenho uma fé naquele objeto. Tal, não é essa fé que você resolveu adotar para si, mas a fé com a qual você crê. Eu acho que é a fé dom de Deus, né? Aquela fé que vem de dentro e que transforma. Essa fé é a que transforma. É a fé que vem de uma consciência. Né? Uma consciência de Deus. Eu estou consciente de Deus. Por exemplo, nós estamos aqui, nós não estamos numa grande religião, uma grande denominação, nós estamos aqui, a gente pode até brincar aqui, né? Nós e Deus no sertão, né? Aí no sertão. Mas Deus está aqui, né? Inclusive esse negócio de Deus estar com a gente até nós que estamos há muito tempo no Evangelho, a gente sempre preocupa com isso. As pessoas mais novas, então, onde está Deus, né? É uma pergunta realmente, né? Onde está Deus? Deus está aqui, mas Deus está dentro. Como eu posso ter Deus, né? Embora você já falou aí, tá ligado a ter Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, passa por aí. Assim,
o que é cristão, ele não tem, ainda que a gente queira, Roberto, assim, ser pluralista, sabe, no sentido de abarcar toda a crença, crença é um fato, você tenha a que você quiser, mas na verdade essa fé que nos une a Deus, a porta é Jesus. Assim, ainda que você veja, não há outro caminho, pelo menos dentro da percepção cristã, que Jesus é esse caminho, ele é a manifestação. Agora, essa compreensão daquilo que Jesus é, daquilo que... ela, assim, ela, às vezes, Roberto, ela ofende até aquele que é um cristão muito fundamentalista. Porque Jesus era aquela frase que você gosta como é que chama lá? O Watchmani, ele fala o todo inclusivo. Sim. Aquele que inclui a todos, aquele que, sabe, procurou o necessitado. Eu acho que não é uma escolha. Jesus escolheu o pobre. Não, Jesus não escolheu, Jesus incluiu o pobre. Né? Porque tem aquela passagem que muitos falam errado, num versículo, Jesus fala assim, os últimos serão os primeiros. Jesus não promove essa troca. Ele não promove essa... O evangelho não é essa confusão, um agora, o outro depois, e essa eu sim, você não, né? Eu acho que Jesus, o versículo fala assim, os últimos serão como os primeiros. Ou seja, é uma igualdade, uma equidade que Jesus prega. Equidade, uma inclusão, então ele não fez a escolha por alguém, mas ele não excluiu este alguém. Ele traz para si. Não é eu ou você, sou eu e você. Eu acho que isso que é o evangelho. Né? Quando você se fecha e você começa a tomar para si algumas certezas, eu acho que a certeza ela é o fim, ela acaba com tudo. Eu acho que o evangelho dá esperança. Não é? Até a fé, Paulo fala que é o firme fundamento daquilo que se espera. Eu acho que essa esperança, ela determina a nossa caminhada. Não, e a certeza, Maurício, a certeza é muito estática. Não, ela finda tudo, Roberto. Parece muito bonito, tenho certeza. Mas aí acabou, esse assunto morreu. Então morreu, e não é. Você não cresce a consciência mais. É diferente da certeza, porque a consciência me dá liberdade de progredir no caminho. Então é diferente, é uma consciência, não é uma certeza exatamente. Porque senão eu crio fundamento. Um fundamento. Aí fala, mas quem não tem fundamento não consegue se edificar. Tá certo. Mas esse fundamento é um outro assunto que a gente tinha que tratar, porque tem um fundamento que é a pedra e tem a areia. Sabe, você tem que ver onde você está criando esse fundamento. Ser fundamentalista no sentido de se fechar numa certeza, Roberto. Você fechou, acabou. Quantas coisas eu tinha certeza e eu me anulei, acabou. Assim, depois que eu me abri, eu acho que certeza é odre velho. E não chega mais vinho novo. Maurício, se Deus é infinito, se o caminho é infinito, eu preciso estar aberto. Preciso de abertura. Fechou, acabou. Eu perco um montão de oportunidades. Eu acho que isso o próprio Senhor Jesus, vocês, não está escrito isso? Eu, portanto, vos digo, em todo momento Jesus está dando, eu não vou dizer rompendo simplesmente, mas dando um salto de qualidade no entendimento daquilo que era a compreensão deles até então. Se você não tiver essa mente aberta, né, se você não entender que quem tem Descartes, quem tem uma verdade, ele não chega a verdade nenhuma. Se você não se abrir, se você não se isolar, usando uma linguagem bíblica, se você não se esvaziar para que Deus encha, no caso do outro, você não vai encher. Enquanto você tiver essa sua crença, eu falo, Roberto, que aquilo que mais atrapalha alguém conhecer a Deus é o conhecimento de Deus que ele já tem. Porque esse conhecimento de Deus, essas suas certezas, não permite que ele se abra para aquilo que Deus quer. Acaba que o que Jesus disse, né? Tudo que veio antes de mim é ladrão e salteador. Eu acho que né? eu acho que essa coisa de... Por isso que muitas vezes esse encontro com Deus se dá naquele momento de grande necessidade, porque nessa hora você se anula e fala, eu preciso, eu quero. Você
Você tira tudo para que Deus entre com o seu Espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele não tem compromisso com essas coisas, com essas crenças, sabe? E isso acontece, Roberto, esse é outro assunto que talvez a gente pudesse conversar, mas isso acontece claramente, rapaz. Você tem o seu encontro com Deus, que se dá dentro de uma igreja, se dá no seu quarto orando, que se dá, eu conheço um que teve uma experiência com Deus, numa primeira, quando ele estava no trânsito dirigindo, enfim. Alguém até com folheto. Com folheto. Eu conheço um que se converteu lendo um folhetinho sobre cigarro. Ele leu aquilo e saiu quebrantado, chorando, teve a sua experiência com Deus. Eu acho que essa experiência se dá porque é um toque do Espírito Santo, é uma ação do Espírito Santo. Agora, depois dela, Roberto, vem a forma. Sim. Sabe, assim, aí a pessoa vem com a crença e ela acaba te jogando dentro de uma caixinha para que você creia conforme aquilo que ele quer que creia, aquilo já está determinado, aquilo que já está, sabe, e aí é nessa hora que você deixa de crescer. Na verdade, você tem um encontro com Deus, cai num grupo que muitas vezes corta sua asa para não deixar você voar mais. Sem dúvida, vem uns ladrões de alegria. Ladrões de alegria. Aí vem esses conceitos, Roberto. Rubens Alves fala muito isso. Por que você só pode oferecer a Deus aquilo que é ruim? Então tem uma realidade, Maurílio, aí que eu vejo. Eu vejo o estabelecimento de uma realidade. Realmente há oposição. Há uma experiência com Deus, né? E você vê que Jesus teve a oposição dos fariseus. E você está falando aí agora que quando a pessoa tem uma experiência com Deus e vem outras coisas, essas outras coisas acabam fazendo uma obra contrária a Cristo. Né? Talvez seja essa a grande oposição. Exatamente. Daquele que estava tendo uma fé genuína, mas que começa a ser maculada. Talvez esse seja o joio, né? O joio que vem junto e aí você não frutifica mais. Né? Terminando. Isso é difícil de... Terminando o Rubem Alves, ele trabalha muito isso, falando o seguinte: por que quando você quer fazer um acordo com Deus, um voto a Deus, você oferece, tipo assim, eu vou ficar tantos dias sem fazer uma coisa que eu gosto, você só oferece, parece que Deus está querendo ver o seu sofrimento, você agrada a Deus com sofrimento, não com alegria. Ele brinca, por que nunca ninguém oferece assim, ó, se Deus me abençoar nisso, eu vou ler a 9ª Sinfonia do Beethoven todo dia. Ninguém oferece coisa boa, mas tem que ser coisa ruim. Tem que haver um sofrimento. Né? Tem. Você vê que até Jacó, quando ele tem a primeira experiência, quando ele sai de um problema lá, porque na verdade ele enganou, irmão. Porque ele disse que é suplantador, mas ele é enganador mesmo. Né? A verdade é que ele enganou o próprio irmão. Exato. E ele sai na sua caminhada e lá na frente ele tem uma experiência com Deus. Aquela questão da escada, ele tem uma experiência. Mas a gente vê aqui que nem sempre uma experiência assim já faz com que a pessoa tenha o conhecimento de Deus. Porque assim que ele teve a experiência, ele viu lá anjos subindo e descendo, ele até concluiu, poxa, isso aqui é a casa de Deus, né? É Betel, eu tive uma experiência com Deus aqui. Ele vira, o que ele faz? Ele faz isso aí que você falou. Ele vira e fala assim, ó Deus, se o Senhor continuar me abençoando, eu prometo que eu vou dar dízimo. Não foi? Se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der comida, eu vou te dar dízimo. Aí Deus manda ele para a casa de Labão, que é um cara mais enrolado que ele, para ele poder realmente vivenciar, aprender realmente que não era bem aquilo ali. Deus não precisa dessa barganha, né? Dessa troca. Outra passagem que essa aí... Eu acho, Maurício, só para concluir aqui, que a compreensão errada também se torna uma oposição a nós mesmos. E a nós mesmos. Aquilo que Deus... o motivo pelo qual Deus te tocou, te salvou, sabe, aquela coisa do toque, aquilo que a gente canta em hino, o seu maravilhoso olhar, o toque de Jesus, isso se dá, pois isso é maravilhoso e as pessoas se transformam. Eu falo porque isso aconteceu comigo. Aí a partir dali vem a forma, né? E a forma, ela fala assim, não, mas agora você creu, agora você tem que viver isso aqui. Aí vem um fardo que não é um fardo leve de Jesus, muitas vezes, né? Quando você falou essa história de Jacó, eu me lembrei do irmão do filho pródigo. Na verdade, o filho pródigo, melhor dizendo, né? Aquela parábola do filho pródigo. Ele, quando se viu naquela situação de comer bolotas de porco, ele fala assim, eu vou para o meu pai
e para que ele me receba como seu trabalhador, não como filho. Na verdade, Roberto, aceitar que foi aceito, aquela frase que a gente tem, ela é muito difícil. Aceitar que Deus te quer alegre, aceitar que Jesus te chamou para uma vida e vida em abundância, as pessoas não querem isso, elas precisam de um sacrifício. Só agrada a Deus com sacrifício. É como se Deus não fosse bom. E eu preciso de alguma coisa, de alguma forma, fazer alguma coisa para que Deus se torne bom para mim. Né? Você não consegue. E nada que eu faça pode fazer com que Deus seja mais ou menos bom para mim, ou seja, deixe de me amar menos. Então a gente procura fazer coisas para Deus. Então acho que é aí que vem essa visão. Parece que nós somos ricos, né? Exatamente. Mas aí, rico é Deus, né? E vem aquela ideia de que você é devedor. Rapaz, que coisa horrível. Deus me livre esse disso. evangelho de você é servo devedor. Né? O Deus próprio Jesus falou assim, disso. você não é mais servo, agora eu te chamo amigo. Chamar amigo é te chamar para uma vida em abundância. E a pessoa, ela precisa de um fardo para ela dizer, estou bem com Deus, porque eu estou me sacrificando para Deus. Isso é deixar de aceitar que foi aceito, rejeitar a graça e querer salvação por obras. Ainda que a pessoa seja religiosa, seja crente, seja protestante, ela está querendo trabalhar para ser salva. E mesmo, Maurílio, que tem a boa intenção na pessoa, ela não vai desfrutar. Não. Porque Deus não pode abrir mão disso. E é terrível, Roberto. Eu vivi isso. Que você está ali, ao mesmo tempo, tudo que você faz que te traz um pouco de alegria parece que é pecado. Eu conheço muito crente e vive dentro dessa forma, dessa mentalidade de culpa. Sabe? É como se Deus não quisesse o seu bem, sabe? Então é todo o tempo assim. É o filho que volta, mas fala assim, eu vou ser trabalhador. Eu tenho que trabalhar. E o pai chega e fala assim, não é nisso não é nada disso. Vou fazer festa para você. Fazer festa, pai, você é meu filho, vem cá, vou fazer uma festa para Salvação devia ser festa. É festa. Entendeu? Mas e o crente, Roberto, essa questão de salvação, eu acho que o tema salvação, ele não teria... Eu acho que ele não deveria ter a ênfase que se dá dentro desse sistema religioso. Porque salvação é uma coisa que Deus te deu, é da parte dele, e Deus é um problema que Deus resolveu para você. Sabe? Essa salvação senoidal, que uma hora você tem, a hora você não tem, isso traz um desgaste horrível. Porque a pessoa vive em função disso. Eu conheço mães que falam, o filho fala, vou sair, olha, mas a sua salvação. Aí eu vou fazer, olha a sua salvação. O menino não estudou, olha só, tudo está relacionado, como se salvação fosse essas obras. E não é nada disso. Eu acho que o crente tinha que descansar na salvação. Descansar naquilo que Deus já fez. Jesus Cristo morreu para me dar essa salvação e eu a tenho. E você ficar em paz a partir disso. Mas existe um problema aí também, Maurício, dentro do que você está falando, que é o problema da santificação. O ensino errado fez com que ele fosse senoidal, uma salvação que você recebe domingo e perde segunda-feira. Exatamente por causa da luta que ele tem com respeito à santificação. Só que quando nós recebemos vida em abundância, essa abundância, pela graça, ela veio com a santificação do Espírito. A santificação que procede do homem é trapo de imundícia, é o que a Bíblia diz. Agora, aquela que procede de uma consciência de que Deus está comigo, o que acontece? A questão do problema do pecado. O pecado, eu vou praticá-lo à medida que eu me esforço por uma santificação própria, por uma dedicação própria, alguma coisa assim. O pecado vai estar sempre perto de mim, como Paulo diz. A lei, se eu não conhecesse a lei, eu não teria pecado. Mas vindo a lei, o pecado se avultou diante de mim, entendeu? Então, se eu vivo na esfera da lei, porque eu caio para a esfera da lei, eu vou sentir dificuldade com a santificação e vou querer sempre uma autossalvação, uma autojustiça. Agora, quando eu entendo que a vida é abundante e eu aceito que fui aceito, e eu recebo a plenitude de Deus, vai morrer dentro de mim, como a cruz. Eu fui crucificado com Cristo. Então eu não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim.
Se Cristo vive em mim, a santificação vai ser um processo natural na minha vida. Né? Eu vou ter isso de Deus trouxe a salvação com a santificação no meu entendimento. É isso mesmo. Essa santificação enquanto isolamento, né? Enquanto um sacrifício, eu acho que é uma visão muito ruim de salvação. Agora, o crente, ele a Bíblia é muito clara ao dizer que o Espírito Santo é quem nos santifica. Né? Essa santificação vem de uma forma suave e agradável. Aquilo que Deus dá não pode ser ruim, não pode ser alguma coisa, enfim. Mas eu não estou aqui querendo também dizer, existe sim na vida cristã, né, no mundo tereis aflição, nós temos aquelas coisas que são próprias da sua fé, da sua existência e da fé que nós abraçamos. Mas, por outro lado, você ficar trabalhando com esses conceitos, né, esses conceitos de culpa, né, esse evangelho de culpa, isso desgasta muito. Né? E eu não sei, Maurílio, me parece, até posso estar errado, você me corrija se eu estiver errado, mas me parece que essa questão também do sofrimento, essa questão da felicidade, do pobre, do rico, são questões também que estão muito fora. Porque a salvação que está dentro é rica, concorda? Exato. A salvação que está dentro não é uma religião de angústia. Não é uma religião. Não pode ser. Quando eu estou numa religião e estou constantemente angustiado, eu estou com alguma coisa fora. O reino de Deus, o domínio de Deus não está dentro de mim. Porque eu estou dependendo das coisas externas, se o cristianismo não é interioridade. E a gente prega tanto, né, Roberto? A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Como o mundo dá. E, na verdade, muitos vivem o contrário. Se essa paz é interior e é dada por Cristo, ela não é circunstancial. Não é? Ela vai estar conosco, independente da condição, seja dentro de uma guerra, seja dentro de uma festa, sabe? Você tem a paz de Cristo porque foi Ele que te deu, né? Então, assim, não pode ser essa coisa do que o mundo dá, não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que Cristo trouxe, né? E é esse viver em casa. Eu acho que Paulo, quando fala aquilo, dizendo o seguinte, que o Evangelho não é comida, nem gozo, paz e alegria no Espírito, essa coisa tem que estar presente na vida daquele que crê, sabe? Independente das circunstâncias. Né? Eu pergunto, a paz de Cristo deixou de acontecer para a igreja? Não, mas ela é uma paz que vem de dentro para fora, aquilo que Jesus deu, né? Enfim. É a paz, aquilo que eu falei uma vez, é a paz que ele trouxe lá do Pai. Que apesar de ter havido uma transgressão, que até hoje é um problema para a humanidade, né? Que é essa questão da transgressão, essa questão da expulsão de espíritos maus, né? Do céu, caiu para a terra e criou um caos na terra, né? E perdeu-se a paz, né? Mas Deus permaneceu sereno, permaneceu em paz. Como é que ele conseguiu isso, né? Em meio a alguém que afrontou a Deus, porque houve uma afronta a Deus, mas ele permanece em paz. E Jesus disse que nos daria paz. Qual paz? Essa paz, né? Que ele trouxe do Pai, né? Alguma coisa lá da eternidade. Então, Maurílio, eu acho assim que eu não estou querendo apequenar nem minimizar a dor e o sofrimento, não. Mas a realidade que, por incrível que pareça, a pobreza, o sofrimento está fora da gente. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Na verdade, ele consegue estar em paz, às vezes, numa situação ao seu redor de sofrimento. Mas ele não deixou aquilo entrar no território das suas emoções, lá dentro. Ele fechou ali em Cristo, né? Ele está sofrendo, ele sabe, nós não vamos dizer que as pessoas não estão sofrendo essa doença aí, por exemplo, quanta gente morrendo e tal, mas é possível ter paz, né? Aí vem essa questão que eu falei de Lutero, nessa percepção de fé. A fé é uma coisa que se dá entre você e Deus, Deus e você, e que ela é independente de todas essas coisas que acontecem. A fé é inabalável, né? Permanece a fé, o amor e a esperança. Então, essa fé, ela permanece. A compreensão de fé, que eu acho muito bacana também, Roberto, é que eu consegui ver no Karl Barth.
você conhece, um teólogo alemão, ele faz uso daquela passagem lá do Velho Testamento, quando fala que o justo vive por sua fé. Ele pega que fé vem de fides, que está relacionado com fidelidade. E ele fala o seguinte: o justo vive da fidelidade, mas não é da sua fidelidade, da fidelidade de Deus. Então, meu conceito de fé hoje fé é confiar na fidelidade de Deus. Então, Deus será fiel independente das circunstâncias, porque é alguma coisa entre eu e Deus, não é crença. A minha crença abalou. Recentemente eu revi, né, porque aquilo que eu cria nisso, mas opa, peraí, sabe? Eu acho que isso é a abertura de não ter certeza, né? E você ter esperança. Então, a partir do momento que você se abre, você esvazia o odre, ou você pega um pano novo, né? Porque se você pega pano velho, o negócio não é ficar remendando. Não. Eu acho que tem hora que é nascer de novo. Você precisa aceitar isso e abraçar, e viver uma visão nova daquilo que é o Evangelho de Cristo. A gente sempre falou nisso, aqui em 1917, né, o Rudolf Otto, havia muita discussão na época, eles estavam racionalizando muita fé. Aí ele escreveu um livrinho muito bacana, chamado O Sagrado, e o subtítulo é as questões transcendentes da fé. Aí ele escreve sobre o sagrado, ele cria aquela expressão do luminoso, que é muito bacana. Mas no início do livro, eu estou contando isso tudo para falar, na introdução dele do livro, ele fala assim: o cristianismo, como nós conhecemos, ele tomou tantas facetas, ele andou por caminho tão diverso, tá uma coisa tão complicada, ele faz fala, será que não seria a hora da gente voltar para um jesuísmo? Eu achei isso bacana, isso me tocou. Pelo seguinte, Roberto, é que quem sabe não está na hora da gente nos apegar àquilo que é efetivamente o ensino de Jesus, sabe? E deixar esse sistemão religioso que está aí e fazer aquilo isso aqui que a gente está fazendo. Você sentar, tomar um café, falar das coisas de Deus, sabe? Não é isso um culto a Deus, sabe? Assim, de forma simples, você fazer uma oração, você ver a necessidade de alguém. Eu acho que aquela parábola que Jesus citou, muito rica, do bom samaritano, é muito claro quem é o próximo, quem é que aqui agradou a Deus, né? Agradou a Deus aquele que agiu, aquele que fez, aquele que estendeu a mão, enfim. Sem dúvida, né? Ali você falou dessa parábola, é muito interessante, né? Porque ele desce de Jerusalém para Jericó, cai na mão dos salteadores, né? E aquele que o socorreu, né? Levou no seu animal, né? Deve ter sido um cavalo, alguma coisa assim, né? Ele teve que descer do cavalo, né? Para o outro que estava machucado e estar ali em cima do cavalo, né? Aí, ele leva até a estrebaria lá e diz que deu 2 denários, né? E se tivesse mais alguma coisa, quando ele voltasse, ele pagaria. É interessante isso que revela assim, realmente o que é amor ao próximo, né, pai? E aí, ele sai do conforto dele e coloca o cara que está doente sobre as suas costas. As costas. E aí, Roberto, vem aquela coisa: os que passaram, ele sabe que se ele tocar no morto, o cara estava como morto lá. Se ele tocar no morto, ele fica imundo. Então, a minha religião, é assim. Mas a religião faz isso, é aquilo que aconteceu com Jesus, quando ele estava entrando, vem aquela turma de criança gritando, aí a posição dos discípulos: procura a turma de vocês, pode parar. Às vezes a gente tem essa atitude de impedir que algumas pessoas simples cheguem a Jesus por causa da nossa religiosidade. Eles não tocaram porque, se tocassem, eles seriam imundos. Eu não quero ficar imundo, a minha religião me diz que eu fico imundo. O outro não, ele foi lá, pegou, como você disse, pôs no ombro. É um pouco disso, né? Aquilo que Jesus fez com um leproso. A Bíblia fala que Jesus tocou o leproso, você não podia fazer isso. Jesus quebra essas
essa religiosidade que vai existia, quebrando tudo que isso. tinha a sua... tinha o seu objetivo, mas Jesus vem para mostrar o seguinte: agora o importante é o outro, né? Essa é a conduta cristã. Eu entendo que essas coisas do passado, Maurílio, mesmo o judaísmo, entendeu? Que é claro, a gente respeita e tudo, mas tudo faz parte da história dos homens, né? Com a manifestação de Deus. Mas é tudo historicidade, na verdade. O que fica mesmo, o que deve ficar ao homem para que ele seja feliz, para que ele não caia numa religião de angústia, é ele realmente se voltar para o Cristo, né? E receber aquilo gratuitamente de Deus com gratidão, né? De que Deus deu aquilo, porque Deus é glorificado à medida que você recebe tudo que Ele te dá. Se você rejeita alguma coisa colocando a sua santificação ou a sua autojustiça, já fica difícil, você começa a ficar angustiado, porque vai sempre lhe faltar alguma coisa, né? É igual Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então o Senhor não será, não, Ele é. Então a salvação é vida abundante, Maurílio, ela é completa. Se eu recebo isso e coloco isso no meu coração, aceito que fui aceito, isso é realmente muito importante, e recebo tudo de Deus para mim com gratidão, aí sim vai começar a fluir de mim realmente uma água viva que jorra por um caminho que é infinito, que jorra para a vida eterna. E outra coisa, né, Roberto, aquela outra passagem de Jesus, e dirá aos que estiverem à sua direita, né, vinde benditos do meu Pai, né, porque eu tive fome, tive sede. Olha como Jesus traz para uma vivência diária essa relação com Deus, né? É no outro que eu vou exercer essa fé que vem da parte de Deus. E o outro, Jesus à sua esquerda, eu falo: mas eu profetizei, não é isso, sabe? Mas Senhor, eu profetizei, eu curei, eu expeli demônios, sabe? Assim, você vê o conceito do homem, como é que é, né? Do homem. Então não é essa coisa de viver dentro de um mundo espiritual, sabe? Se você não trouxer essa sua fé para a sua vivência diária. Eu acho que isso é rico. Eu acho que o evangelho, eu digo tudo isso porque meus olhos foram abertos para essa realidade. Assim, não é, a gente está falando dessa vida em abundância e tal, não é uma coisa descomprometida. A gente tem um compromisso, mas o compromisso é com aquele que não, porque está do meu lado. Essa salvação que a gente recebe, Maurílio, ela vem cheia de ação, ela vem cheia de bondade, ela vem cheia de comunhão. Aquilo que recebemos de graça, de graça a gente dá. Então não é exatamente o que você está falando, não é que eu estou dizendo que eu vou ter a salvação plena, eu vou ter tudo que eu preciso para me sentar numa rede, num lugar bonito igual esse aqui, e ficar ali sem compromisso nenhum com essa riqueza que eu recebo. Né? Ela é uma riqueza que vem com característica de partilha mesmo. Né? Então eu tenho que ter essa compreensão. Essa coisa da unidade, de você ser, como ele é um com o Pai, a gente ser um com os outros. E isso se a gente conseguir, eu acho que essa é a grande luta nossa, por causa do nosso egoísmo, por causa dos nossos princípios, né? Eu não toco, eu não faço, mas quando a gente percebe isso e vive aquela fé de obra de Tiago, né, que Tiago prega, que João escreve nas cartas. João escreve com muita clareza: se você vê um irmão necessitado e você não ajuda, né, e você fala que ama a Deus, você é mentiroso. Então, Roberto, é essa coisa. Aí chega um irmão com uma necessidade, eu vou orar por você. Essa coisa de espiritualizar aquilo que não é necessariamente espiritualizado, isso é uma fuga. Né? Eu acho que o irmão está com necessidade, ajuda, eu acho que é um pouco por aí. O que é oração, né, Maurílio? Oração não seria, na realidade, uma ação divina? Exato. Ou seria só vãs repetições? Tem um amigo meu... Não são vãs repetições. Tem um amigo meu que me ensinou isso e eu guardei com o meu coração, que você não ora para Deus, você ora com Deus.
com Deus. Você se faz não é um monólogo, né? Deus, de certa forma, ele está trabalhando no seu coração, até para mudar algumas coisas que, quando você chegou para a oração, era a sua certeza. Eu quero que, sei lá, que isso aconteça, mas não é para acontecer. Deus muda o seu coração em relação àquilo. O coração tem esse... Deus faz isso, né? Não é só responder da forma como você pediu. Mas eu acho que a oração é rica. Eu acho que essa vida de comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, diz Paulo lá na bênção apostólica, é uma realidade que muitos crentes estão deixando de segundo plano. O amor de Deus, maravilha, né? A graça do Senhor Jesus, opa, isso eu quero para mim. Mas a comunhão com o Espírito Santo é deixado meio de lado. Mas não, eu sou santificado. Mas como eu sou santificado? Eu faço isso. Um monte de rituais, de formas e formas que você criou para ficar bem com Deus. Não é nada, às vezes, não é nada disso que Deus está querendo de você. E, Maurílio, nós aprendemos isso durante tantos anos, são centenas, às vezes, até de anos, né? Desde os puritanos, desde a reforma, ainda tanta coisa que nós aprendemos, e é difícil agora tirar isso, né? Do coração. Só uma operação mesmo do Espírito. Por isso que nós precisamos entender que o nosso Deus quer nos dar riquezas. Ele é que é rico e quer nos dar a sua salvação, as suas bênçãos, independente de nós. Nós precisamos aceitar. Precisamos abraçar isso. Não precisamos nem preocupar, mas o que eu devo fazer? Não, porque essa salvação ela vem embebida já de uma força propulsora que vai te levando para a vida eterna e você tem a consciência do que você deve fazer. Exatamente. Não tem? Exatamente. E isso é que é a maravilha, a gente tem a consciência, né? Mas a gente quer a cartilha, porque nós aprendemos desde criança que tem que ter uma cartilha, uma regra. Mas é mais fácil, né? Alguém te dá a regra. Te dá a regra. E você, é aquela história. O Bauman que trabalha isso, né? Que contrapõe segurança e liberdade. Porque ou você tem que fazer sua escolha, porque a liberdade ela te tira um pouco da sua área de conforto. Tira. Eu conversando com um rapaz ontem, ele conversando com uma pessoa falou assim: olha, eu não abandono essa minha crença, essa minha igreja, porque eu tenho medo. Essa é a realidade. Eu tenho medo de virar um homem mundano. Isso. Mas, enfim, porque... De desacertar. Porque ficar dentro do viveiro, ficar dentro da gaiolinha, é muito confortável. E as pessoas dizendo, você faz isso, amanhã você faz isso de manhã, faz isso... E você vai ficar bem com Deus. Você está bem com Deus. A pessoa te dá a regra, e você está cumprindo aquilo, e aquilo te traz um falso conforto. Agora, a liberdade, se você é livre, você pode escolher. Aí isso te leva a uma responsabilidade consigo mesmo, com as pessoas. A liberdade, ela te tira essa segurança que o viveiro te dá. Sabe? Essa gaiolinha. Eu fico ali, eu estou seguro. Bicho nenhum me pega. Eu estou dentro da gaiola. E o pessoal tem medo de sair da gaiola, né? Por causa da segurança. Mas eu acho que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Para a liberdade, você ter essa vida livre em Deus, né? É maravilhoso. Quando a filha de Jairo, Mauri, ela adoece, né? E que Jairo, sendo um principal da sinagoga, ele sai, era uma humilhação para ele. Jesus era tido como ferido de Deus e oprimido. E um principal da sinagoga vira ele assim, né? Então quando ele vem, a Bíblia fala que ele se prostra ali diante de Jesus para pedir pela filha dele, porque já tinha procurado os recursos todos, né? Sabe o que eu admiro ali? Não nele. Eu admiro o que Jesus fez, rapaz. Vamos pegar ele como exemplo para nós, porque tal qual ele é, somos nós também. A Bíblia fala que ele nos deu essa condição de ser um com ele. Não é verdade? Jesus mantém a tranquilidade, rapaz, porque os ladrões de alegria, nós falamos, vieram para assim, não incomoda mais, tua filha já morreu. Quer dizer, foi uma pancada muito forte, né? Eu queria fazer essa pergunta aqui e a afirmação ao mesmo tempo, né? O que Jesus, na verdade, aonde ele arranjou força e coragem?
Eu estou colocando Jesus como filho de judeu, filho de Maria, um homem comum. Onde ele arranjou força e coragem para dizer assim, não temas, rapaz, crê somente. Era algo dentro dele, concorda? Ele era o Salvador e não ia pregar uma mentira para nós. Essa salvação que estava dentro dele, que enfrentou as dificuldades dos ladrões de alegria ali, que o mundo é um ladrão de alegria para todo quanto é lado. Verdade. Essa força que estava dentro de Jesus, que enfrentou, é que a força que ele quer dar para nós, mas nós não acreditamos. Não acreditamos, nós temos condição. Era uma coisa externa. Jesus tinha consciência do Pai dele, consciência de Deus. Ele falou, não temas, rapaz. É como se ele dissesse assim, deixa com meu Pai. Nós vamos ver o que vai acontecer lá. Então, quando Jesus chega lá, ele diz, menina, levanta. E a menina levantou, né? Então, eu acho isso aí uma coisa assim, muito interessante. Às vezes eu fico pensando, que força é essa de Jesus? E será que a gente pode ter uma força? Não é que nós vamos sair ressuscitando os outros, não é isso não. Mas será que nós podemos ter uma força para ressuscitar o que está mal na nossa vida? Né? Ressuscitar a alegria que tiraram da gente? Ressuscitar, né, o amor que eu já tive quando criança, mas não estou encontrando mais? Será que nós podemos fazer isso? Com salvação podemos, porque Paulo disse assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu gosto muito do naquele. Tudo posso naquele Que me fortalece. Não é verdade? Quem que é esse naquele? Não é Jesus? É. Não é verdade? E Jesus é a salvação. Então se eu tenho essa salvação, eu preciso compreender. Isso é difícil demais, que eu tudo posso. Tudo posso. Isso é interessante. É. Né? E tem aquela coisa da oração do tudo posso, que muitas pessoas trocam, falam assim, tudo que pedires ao Pai, Ele te dará. Jesus falou tudo. A gente fala assim, não, tudo, aí a gente começa a colocar condições. É. Não, desde que esteja dentro da vontade de Deus, desde que seja para a glória, enfim, a gente coloca a condição, eu estou falando tudo. Mas é óbvio que você, com essa consciência de Deus, que eu usei, gostei dessa expressão, você com essa consciência de Deus, você não vai pedir um tudo que não seja aquilo que seja movido pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Né? O seu tudo está sempre ligado ao Cristo, tudo. Né? Tudo é Cristo. Tudo é Deus. Foi o apóstolo Paulo que diz, que fala, né? Jesus é tudo em todos, né? Uma coisa assim, tudo em todos. Ele usa uma expressão. Eu gosto muito dessa expressão todos. E você está em Deus. Para que Cristo. todo que crer. Então eu gosto dessa expressão todos, porque é um evangelho muito inclusivista. Né? Inclusive, eu acho que isso é maravilhoso, Alberto. Eu acho que a partir do momento que você parte para... Vou tomar um café aqui. Quando você parte para segregação, você fugiu do evangelho. Fugiu. Quando esse é e aquele não, entende? Ah, mas esse é pecador. É para o pecador. Né? O são não precisa de médico. Lógico que esse pecador vai ser liberto. Deus vai operar e dar a ele, fazer dele uma nova criatura. Mas o evangelho é para ele. Mas, então você não pode excluí-lo. Eu acho, Roberto, que essa coisa de ver, essa coisa de ver a igreja como uma redoma onde estão os santos. E se você fizer alguma coisa fora da redoma, aqui só fica santo, a igreja não é isso. Né? Os escolhidos segundo um teólogo, os escolhidos segundo uma religião. Né? Aí eu faço o evangelho ficar mais pequeno. Um tempo atrás eu li um livrinho, parece que a igreja maltrapilha. Acho que a igreja é isso, de pobres e necessitados, de pessoas que carecem de uma bênção de Deus, que vai errar, que vai pecar. Eu até gostei disso aí, igreja maltrapilha. A igreja maltrapilha, porque na verdade ela é assim. A riqueza dela Essa é a igreja de Deus. É barro, é vaso de barro onde Deus coloca as suas riquezas. Num vaso de barro, se você olhar com riquezas, a sua atenção vai para a riqueza. Eu acho que é aí que você exala o bom perfume de Cristo. Nós começamos a falar aqui sobre o sal fora do saleiro. Essa coisa de você ser uma bênção dentro de quatro paredes. Dentro do saleiro? Dentro do saleiro. Se você é sal, vai salgar o mundo, vai viver a sua vida. Vai, como Jesus foi no casamento lá em Caná da Galileia, vai na festa do seu Lembrando parente, então, Maurílio, que nós conversamos dentro do carro. Existe uma guerra, muito sofrimento, pessoas perdendo a perna lá na bomba, né? Coisa e tal. Eu
eu faço para mim um abrigo antibomba e o resto que se exploda. E o resto que se exploda. Né? Aí você vem com aquele conceito que talvez você tenha ouvido, não, mas salvação é individual. Roberto, vou fazer uma pergunta para você. Salvação individual. Você tem os seus filhos, você tem a sua esposa, você tem a quem você ama. Você quer uma salvação individual, Roberto? Você quer que eles... Não, a minha salvação, eles que se entendam... Isso não é amor, eu acho que você já fugiu da salvação. Eu não quero ir para um lugar onde meus filhos não estejam. Se lá é céu, será céu, se eles estiverem lá comigo. Só será céu se eles estiverem comigo. Então não tem como você ser essa visão, não. Salvação individual. Eu sou salvo e eles que... Rapaz, isso é uma visão anticristã de vida cristã. Enfim. Mas é um pouco por aí, eu acho que... E tudo que nós estamos falando aqui, Maurílio, é uma questão daquilo que é uma preocupação do homem, né? Nossa, Deus. Quem é Deus? Como que eu posso tê-lo, né? Eu posso dissecá-lo igual disseca um cadáver? Não posso. Porque é aquilo que o professor Faustino Teixeira diz, né? Deus é mistério, o dia que deixar de ser mistério, deixa de ser Deus. Então isso aí é bobagem, querer... Não é possível você teologizar, né, e coisa sobre Deus. Deus é uma percepção que você recebe, o verbo é receber. Você recebe, e você sabe que ele deu, o céu é o seu trono e a terra ele deu aos filhos dos homens. Então os homens, eles vão viver, não são marionetes, eles vão viver à vontade, mas Deus tem um controle. Realmente Deus tem um controle de todas as coisas. Eu sei que Deus é um comigo, Jesus falou isso, Jesus pediu a Deus isso, que ele fosse um também com a gente. Então eu estou bem com Deus aqui, nós estamos sozinhos aqui, mas eu sei que Deus está em todo lugar aqui, sim, Ele está presente, mas Ele é mais uma consciência que eu tenho de que Deus existe e se tornou galardoador da minha vida e de todos que temem Ele. Né? Isso é muito gostoso. É muito gostoso. E outro, Roberto, é uma visão que alguns cristãos têm de Deus naquela percepção de Velho Testamento. Paulo é muito claro ao dizer que o Velho Testamento foi um aio para nos levar a uma nova aliança. Essa é a nova aliança. Jesus deixou isso muito claro. Entendeu? Tem os seus méritos, teve o seu caminho. Sua história. Mas nós vivemos hoje uma nova aliança. Eu acho que é uma percepção que muitos cristãos têm, Roberto, de dois mundos. Talvez isso venha lá do platonismo, sabe? Existe um mundo real, até a caverna de Platão, né? Existe um mundo real, né? E existe um mundo espiritual. E, na verdade, as pessoas e a própria religião, o sistema religioso, diz para a pessoa que ela precisa viver nesse ambiente espiritual, nesse mundo espiritual, e quanto menos ele viver terra... Quanto mais ele rejeitar isso quanto menos, mais ele sair da realidade e entrar nesse mundo espiritual, melhor. Então ele tem que orar muito, ele tem que jejuar muito para ele ficar... Ele tem quase que flutuar. Ele tem que ficar nessa redoma, né? Ele tem que ficar nessa santosfera. E isso é muito santosfera, complicado. Porque o evangelho não serve para ele, para o seu dia a dia. Na verdade, ele foge do seu dia a dia para viver um evangelho que, na verdade, foi ele que criou, sabe? Eu acho que Jesus é muito claro, aquilo que nós falamos, quando Jesus ressuscita, ele vai atrás dos dois no caminho de Emaús, ele vai atrás do discípulo que estava lá sem saber, que estava pescando. Rapaz, ele vai no mar onde eles estavam pescando. Jesus não foi no templo, Jesus não procurou pessoas ali, né? E muito pelo contrário, esse templo aí, em 3 dias eu vou destruir. Ele está falando dele, o templo é Cristo. Eu acho que essa visão, ela precisa ser clara. Então, Roberto... Por falar em templo, nós estamos reunidos num templo aqui. Onde um templo. Se somos nós o templo desse... Mas, então, Roberto, essa coisa de você procurar viver, eu falo por experiência própria, porque por muito tempo eu entendi a coisa assim, que
tem um ambiente espiritual consagrado, para viver, consagrado. E isso é uma derrota, rapaz, porque toda hora eu vinha para a realidade, e a realidade me feria. Mas eu queria voltar para essa... E tinha fórmulas, né? Se você fizer isso, você volta para lá. Você conhecia. A gente ficava se apegando a esses ritos, e aí você fica, mas é uma luta, porque na verdade nós somos chamados para viver como ovelha no meio de lobo. Jesus nos colocou nesse mundo. Eu peço que não os tire do mundo. Não tire do mundo, mas o santifique pela tua palavra. Palavra é verdade. A vida é muito aqui. É muito aqui. Eu tenho que ter pé no chão, eu tenho que viver. Isso aqui. Eu tenho que ser um testemunho realmente de Deus, porque Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Então ele me deu esse privilégio de ser luz. Vai ser luz aonde? Aonde? Você põe debaixo da cama? Debaixo da cama? Fala, você pega a luz e põe debaixo da candeia e põe debaixo da cama. Não pode. Então, Roberto, acho que essa compreensão de evangelho fora do saleiro, isso é maravilhoso. Eu penso que isso talvez seja a descoberta melhor que nós fizemos, de você entender que Cristo nos é dado, Deus conosco. Você falou isso comigo, e eu aprendi com você, quando você disse que o Deus conosco, o Emanuel, talvez a tradução melhor fosse Deus dentro de você. Né? E aonde está o reino? O reino está nessa filosofia política que vem aí, que vai resolver o problema do Brasil e do mundo. O reino de Deus está... Aí Jesus falou assim, olha, não cai nessa não. Acho que a palavra de Jesus, numa linguagem mais atual seria. Não vai nessa conversa não. O reino está aqui. Se alguém vier falar, está aqui, está ali, está na igreja tal, está na religião tal, sai fora disso, porque o reino de Deus está dentro de vós. Uma outra forma de ler isso, que é possível, né, pelo original, o reino de Deus está entre vós, está entre nós, está aqui no nosso café. Chega alguém aqui, a gente vai conversar das coisas de Deus, vai exalar o bom perfume de Cristo. Enfim, é assim que se vive o Evangelho. Eu acho que esse é o Evangelho que precisa ser vivido. Devo dizer, mais uma vez, que acho muito importante o congregar. Sem dúvida. Porque eu vou lá, vou reunir contigo, vamos orar junto. É aquela coisa bonita, né? Que o pastor lá nos ensinou sobre a oração congregacional. Isso. Nós estamos precisando aqui de alguma coisa. Você pode orar, mas é tão melhor se nós aqui, como 30 pessoas aqui, vamos orar por esse assunto. A oração... Nem é bom, mesmo essa conversa que nós estamos tendo aqui, apesar de que onde estivesse mais de um, Jesus estaria presente, né? Dando ideia realmente de grupo, de pessoas. Igual o Santo Agostinho disse, eu encontrei Deus quando encontrei meu próximo. Exato, Então isso é importante. Então não é bom deixar de congregar, não. Eu acho que as pessoas devem, sempre que possível, congregar na família, congregar aqui igual nós estamos, e também congregar em algum lugar onde se estão reunidos. Se ele gosta dali, qual o problema? Exatamente. Deve congregar, não tem problema nenhum. Acho que o caminho é esse. Agora, Maurílio, essa prática que você está falando, de um evangelho que está no caminho, um evangelho que se congrega na vida, né? Exato. Esse evangelho, por que ele é maravilhoso? Porque a vida começa a se expressar. Desde o momento que o sal está dentro da saleira, ele não salga. Não salga. Não salga. Então, se eu tenho uma vida para mim só, egoísta, ou para o meu templo, ou para a minha denominação, se eu vir dom de religião, igual está cheio aí de dom de religião, não é verdade? Então, se a gente faz isso, o que acontece? A vida não se expressa. Não se expressa. Porque ela só se expressa, você tira pelas próprias árvores lindas que tem aqui, que a gente tem mania de separar, mas que, na verdade, tudo está inclusivo, tudo. Tudo. Deus sabe de tudo isso aí, e nós somos, inclusive, temos até uma certa interdependência de tudo que isso aqui, que está em volta da gente. Essa compreensão, eu acho gostosa, eu sinto bem. Eu acho bacana o Kant, Manuel Kant, né? Quando ele coloca como uma forma de culto a Deus a contemplação. Sim. Eu compreendi isso, eu acho isso... É Deus experimentado na natureza. E realmente, quantas vezes eu aqui sozinho, pego ali, começo a cantar um louvor, sozinho, eu e Deus, eu pergunto, não estou cultuando a Deus? Mas que ruim, Maurício, você tocou num negócio muito prático para os irmãos, somente os mais novos aí na igreja, estão aí com 5 anos de igreja, 3, 4, 5 anos, né? Eu lembro de mim, né? É isso que você está falando, que você está sozinho aqui e você está cultuando a Deus. Eu ficava desesperado, porque eu fui trabalhar uma vez
30 dias, né? Na minha profissão, eu estive na selva amazônica 30 dias, eu achei assim, estou perdido, eu preciso acabar esse negócio aqui, porque eu estou sem Deus. Eu achava, é o Deus do saleiro. Eu achava que eu só teria Deus o dia que fosse para os cultos, né? É o Deus do viver. Da religião lá, da obra de Deus e coisa e tal. Eu estava sentindo falta do saleiro. E sendo que você estava num ambiente propício para você salgar, né? De repente, um lugar de pessoas... Né? E isso também, Roberto, é outra coisa, né? A gente não pode formatar nem essa forma de anunciar evangelho. Não é aquela coisa que alguns me perdoem, mas é aquela coisa chata de você ficar o tempo todo citando versículo, essa coisa assim. Exato. Às vezes você nós viemos falando sobre palavra de sabedoria que se manifesta no meio da igreja. Então, na verdade, às vezes essa palavra se dá com um amigo seu. Quando Deus falou com Abraão para sacrificar o filho, não é muito claro. Mas assim, Deus falou com Salomão. Ó, seu pai morreu, você agora, a administração do reino é sua. Você vai ser o rei. Aí o que Salomão faz? Ele sobe ao monte e vai orar a Deus. E Deus fala com ele, o que você quer, Salomão? Eu acho que o que você quer, Salomão, ele poderia descer com aquilo e até chamar um amigo dele e falar assim, rapaz, sei lá, se for um sonho, se for uma voz que eu ouvi, não sei, falando para eu escolher, rapaz, estranho e tal, ponto, morrer ali. Eu acho que essa percepção, Roberto, desse Deus que te fala no cotidiano, que muitas pessoas não possuem, gosta de seu amigo, aquela palavra procedia de Deus. E Salomão podia guardar aquilo e não pedir nada, mas ele creu. Falou, isso aí, não, Deus, eu quero sabedoria. Ele creu porque ele percebeu. Percebeu. Essa consciência de Deus, eu gostei disso. Consciência. Essa percepção nós precisamos ter. Os cristãos, as pessoas que creem em Deus, ela precisa sair dessa formatação, desse saleiro. Volta a falar no saleiro, né? É preciso sair, senão você não vai ter a percepção de Deus. Exatamente. Não tendo a percepção de Deus, você não experimenta a vida abundante. A vida abundante. Porque ela não se dá na sua vida. Por mais que você seja bonzinho, que você dê dízimo, que você faça todas essas coisas. Exatamente. Não tem. É preciso perceber e conscientizar. É aquela história do crente lá que estava num tronco, afogando numa enchente, aí ele orou, Deus, me salva daqui. Você conhece essa historinha, todo mundo conta. Aí veio um barco, entra aqui, não vou não, porque Deus vai me salvar. Aí Deus me salva, aí veio outro, entra um helicóptero. Aqui. Não, Deus vai me salvar. Aí ele morreu, chegou diante de Deus. Deus, você não me salvou, eu mandei um monte de gente lá, ele não percebia onde Deus estava. Né? Acho que essa sensibilidade. Eu acho que isso é ter o Espírito, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Você ter essa percepção. O guiar da mente de Deus. Quem que é o Espírito Santo? É a mente de Deus, do nosso Pai. Então, a gente acredita que um pai cuida da criança e do filho. E não acreditamos muitas vezes que o Deus Pai, né? O Deus Todo-Poderoso guia a gente, que cuida da gente através da sua mente, através do seu espírito, né? Ele nos move, eu gosto muito daquele verso lá, né? Quando Deus cria todas as coisas, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia e disse Deus, quer dizer, então, há uma ação, um mover de Deus. Há um mover de Deus. Nós precisamos, Maurílio, eu gosto muito também daquela questão tem muitas vezes que nós temos que ficar em silêncio. Jeremias que fala isso, né? Ele diz assim, olha, é melhor você ficar em silêncio. Principalmente quando estamos sofrendo alguma ação externa, alguma doença, igual está aí, algum problema, às vezes ficar em silêncio, porque, quem sabe, tem esperança para você. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, salvo. Exatamente. Quando você fica em silêncio e se aquieta da sua agitação e da agitação externa, você se volta para onde Deus está com você ali, e você vai saber que Ele é Deus, você vai saber, porque o Senhor vai agir. Né? Deus vai agir. Quantas vezes a gente tem experiências assim de que Deus agiu, e às vezes sem a gente pedir, não? Verdade. Às vezes sem a gente pedir. Verdade. Ele conhece a nossa necessidade antes dela chegar na nossa boca, né? Ele ouve a nossa oração.